Olá, turminha, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Antoni e eu vim aqui para conversar com vocês sobre teoria musical. Eu andei sabendo que tem muita dificuldade por aí, principalmente porque agora a música está nas escolas, né? As aulas de música, elas estão nas escolas junto com português, matemática, ciência, geografia e etc. E o que acontece? Nós precisamos ser alfabetizados na música, ou seja, conhecer como é essa linguagem, como são escritos esses sons. E aí eu vou dar uma aula bem básica para vocês, que é essa base de como nós vamos desenhar esses sons, como é que nós vamos olhar daqui para frente para toda essa teoria musical. E a primeira coisa que nós temos que saber é onde nós escrevemos os sons. Com certeza vocês já viram um caderno de música, certo? Esse caderno de música, assim como o nosso caderno da escola em que nós escrevemos as letras, frases e orações, ele é um caderninho também que tem linhazinhas, só que as linhazinhas são um pouco diferentes. A linha em que nós escrevemos os sons das músicas, elas são assim, ó. Elas são linhazinhas que estão mais juntinhas, formando o que nós chamamos de pauta ou pentagrama. Então, é justamente nesse conjunto de 5 linhas que nós escrevemos os nossos sons, que nós escrevemos as nossas notas, que vão se unir formando uma linda e bela canção. Bom, para início de conversa, o que são essas notas? As notas são a representação do som. E elas podem ser como? Elas partem do que nós chamamos de cabeça. Então, uma nota ela é composta principalmente por uma cabeça. E ela pode ter uma haste e pode ter colchetes. Pode ser podem ser 2, 3 ou 4 colchetes. Tá? Então, essa aqui é a representação básica de uma nota que é composta por esses 3 elementos. Cabeça, haste e colchete. Mas nós temos nota também só com a cabeça. Temos notas somente com cabeça e haste. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, para começar, nessas 5 linhas, nós escrevemos nossos sons, as nossas notas. Elas são sempre contadas de baixo para cima. Então, são 5 linhas contadas de baixo para cima e 4 espaços. Esses sons são representados pelas notas. Vamos pensar que não são bolinhas, hein? São figuras ovais, ó. Ela é meio achatadinha, então nada de bolinha, círculozinho para depois fazer pirulitinho colocando essa haste. Não. Elas são figuras ovais. Então, como é que elas podem ser escritas? Elas tanto podem ser escritas nas linhas, ou nos espaços. Na linhazinha, ela não pode encostar na linha de cima nem na linha de baixo. Ela tem que ficar com seu centro bem na linhazinha. E no espaço, ela tem que ficar dentro exatamente daquele espaço. Nada de passar para cima e passar para baixo, porque senão pode confundir. A gente pode não saber se ela está na linha ou no espaço. Sacou a parada? Exatamente. Essa nota, além dessa altura de ser mais grave, de ser mais aguda ou de ser um som médio, ela também tem um tempo, ela também tem uma duração. E aí vai depender de quê? Vai depender dessa posição? Não, porque a posição, ela denuncia o quê? Denuncia a altura. Ela vai depender desta figura. É essa figura que vai dizer se ela é um pouco mais demorada, se ela é menos demorada. Quanto tempo vale esta figura? Ou quanto tempo vale este som? Certo? E aí, nós vamos para um outro nível, que é falar sobre as figuras rítmicas. Vamos dar continuidade à nossa aula, falando agora sobre a duração do som. Bom, nós vimos que uma das qualidades do som é a altura. Então, quanto mais para cima da pauta, mais agudo. Quanto mais para baixo da pauta, a notinha mais grave. Agora nós vamos ver que nós temos o que nós chamamos de ritmo. E esse ritmo, ele é organizado pelas figuras de ritmo. Observem que aqui nós temos figuras bem diferenciadas. São essas figuras, quando nós colocarmos na pauta, elas vão se constituir em nota, em som. E observem que cada uma delas se diferencia por cor, pela haste e pela colocação do colchete.
Então, tem umas que são pretinhas, outras branquinhas, uma com haste, outra sem haste, com colchete, sem colchete. São 7, assim como nós temos 7 notas, temos 7 figuras rítmicas. A contada semibreve, que é a mais forte, vale 4 tempos. Então, depois nós temos a mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Talvez você aí só tenha visto na escola até a colcheia, dependendo do nível que você está. Então, nós vamos observar que essas figuras, todas a seguir, elas vão partir da contagem da semibreve. E se nós temos 4 tempos na semibreve, as outras elas vão decrescendo nessa questão do tempo. Vamos imaginar uma pizza. E essa pizza vai começar a ser cortada para ser dividida entre nossos coleguinhas, entre os nossos familiares. Então, cada divisão dessa pizza, ela vai ser considerada um tempo a menos dessa figura de nota mais forte, que é a semibreve, de maior duração. Então, vai ser sempre decrescido na metade. Então, nós temos 4 tempos da semibreve, 2 da mínima, 1 da semínima, meio da colcheia e assim por diante. Tá? Então, imagina mesmo a figura da pizza sendo toda fatiada, tá? É assim que vai acontecer com as figuras de nota. Então, a partir disso aqui, nós vamos começar a dispor essas figuras na pauta, no pentagrama, e nós já vamos começar a fazer uma configuração de sons, que vai ter altura e que vai ter duração. E assim as músicas vão se formando. Quer ver? Agora nós vamos ver como é que essas figuras rítmicas, elas são colocadas na pauta. Então, como nós vimos, nós temos a clave, que vai nos mostrar onde é que essas notas são tocadas. E aí, nós vamos dispondo as figuras rítmicas no decorrer dessa pauta, conforme a música e conforme o ritmo que nós queremos dar. Dependendo do valor dessa figura, aquele ritmo vai se organizando. Então, vamos pensar assim, ó. Aqui eu tenho uma semínima. Quanto vale a semínima? 1 tempo. Então, aqui eu tenho que contar 1 tempo na hora de tocar essa música. Aqui nós temos uma mínima que vale 2 tempos. Então, aqui ao tocar essa nota, eu tenho que contar até 2 para poder assim se organizar o ritmo. Uma semicolcheia vale meio tempo, então com certeza ela vai ser tocada um pouquinho mais rápido. E aqui nós temos uma semibreve, então essa nota vai ter que ser tocada e nós vamos contar 4 tempos. E assim, pessoal, essa música vai se organizando. Lógico que isso daí também vai depender de outra questão, que é o que nós chamamos de fórmula de compasso. É essa fórmula de compasso que vai ser sempre colocada aqui ao lado da clave, que vai me dizer qual é o ritmo desta música e quais as figuras que vão estar por ali se organizando para aquela música do início ao fim ter um ritmo, ter uma cadência só. Bom, vamos falar agora de 2 símbolos que são muito conhecidos por aí, que representam de fato a música, onde nós vemos esses símbolozinhos estão sempre por lá para representar a música junto com aquelas figuras de notinha. São as claves. E as claves são utilizadas sempre ao início da pauta para dizer onde é que essas notas são tocadas. Alguns instrumentos, como o piano, utilizam 2 claves, a clave de sol e a clave de fá, uma representando a mão direita e outra representando a mão esquerda. E outros instrumentos, alguns outros instrumentos só utilizam uma, por exemplo, o violão. O violão ele só utiliza a clave de sol. Então, quando nós observarmos uma partitura, nós vamos ter geralmente uma pauta em cima e outra pauta embaixo, uma representando a mão direita e a outra representando a mão esquerda. Mais ou menos assim que nós vamos ver.
E aí o que acontece? Nós estaremos observando aí que do lado de cima nós temos notas sendo colocadas na clave de Sol que vão ter uma representação, que vão ter um som, e aqui na parte de baixo nós vamos ter indicadas pela clave de Fá, podem ser até nos mesmos lugares, só que serão outros sons, tá? Então, clave de Sol, clave de Fá, serão representações de notas também, só que cada uma delas vai ter uma representação de som diferenciado. E então, turminha, gostaram da primeira aula? Pois é, toda essa parte de teoria musical básica, a gente tem que entender como é que tudo isso daí se organiza, porque são pecinhas para serem encaixadas e elas precisam de fato ser entendidas. Caso contrário, a gente não consegue evoluir na linguagem, né, na linguagem musical. Isso daí é básico para você ler uma partitura e para daqui a pouco mais tocar um instrumento se quiser. Gostou? Quer aprender um pouco mais? Eu estou colocando aqui embaixo o nosso perfil, Oficina da Cultura, lá no Instagram. Acessa, observa o que nós temos aqui para te oferecer, tá bom? E se quiser saber mais, manda mensagem pra gente. Legal? Qualquer coisa eu tô por aqui. Professora Adriana Antoni e Oficina da Cultura.